Você suspende aqui. Acho que tá bom, hein? Acho que tá ótimo. Deixa eu chegar um pouquinho. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. São 11h02 aqui no meu relógio. Vamos nos assentar e nos aquietar, irmãos. Amém. Vamos ter uma palavrinha de oração, irmãos. Senhor, nós nos dobramos com reverência e santo temor na Tua presença. Nós queremos encomendar este tempo aos Teus cuidados, à liderança do Teu Espírito Santo, pedindo ao Senhor que nos conduza nesta manhã, que fale conosco através da Sua palavra. Ó Senhor, o Senhor disse que a palavra profética é como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. Nós rogamos ao Senhor que abra para nós a Tua palavra profética e nos ajude a entender os dias que estamos vivendo à luz da Sua palavra. Nos desperta do sono e nos ajuda a estar preparados para a Tua volta. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. No Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu queria abrir a Bíblia com os irmãos em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 21, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que o precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca leste, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E, deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela
e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se aos montes disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo chegado ao tempo, já ensinado acercaram-se a ele os sacerdotes e os anciãos do povo, com autoridade, e os anciãos do povo perguntando com que autoridade faz estas coisas e quem te deu esta autoridade. Jesus lhe respondeu: também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Irmão, vamos ler Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 32. Mateus 24, verso 32, irmãos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, também será vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão quando veio os dilúvios, levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, nós estamos vivendo, muito provavelmente, os últimos segundos da volta do Senhor. Todos os eventos que estão acontecendo nos nossos dias, eles testemunham que Jesus está voltando. Existe da parte do Senhor Jesus Cristo várias exortações para que nós estejamos prontos e para que nós estejamos vigilantes. Esse texto de Mateus capítulo 21 que nós lemos é o texto que fala da chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que é que aconteceu aqui de tão importante em Mateus capítulo 21? Mateus capítulo 21, o Senhor Jesus Cristo,
ele entrou em Jerusalém, e ele, como rei de Israel, aquele dia era como se fosse a sua chegada oficial. Ele entrou em Jerusalém e as pessoas começaram a clamar: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E as pessoas começaram a colocar peças de roupa em honra à chegada do Senhor a Jerusalém. E quando o Senhor estava entrando em Jerusalém, que as pessoas clamavam desta forma, os judeus começaram a questionar: por que as pessoas estão dizendo isso? Por que as pessoas estão clamando Hosana ao filho de Davi? E aí Jesus falou para eles: olha, se essas pessoas se calarem, as próprias pedras clamarão. E aí o Senhor Jesus, ele entrou no templo, na morada de Deus nesta terra. E quando ele entrou no templo, no versículo 12, Mateus 21, verso 12, diz que ele expulsou todos os que ali vendiam, compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse para eles: não façais da casa de meu pai covil de salteador, e porque a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. O que estava acontecendo dentro da casa de Deus, no templo de Salomão? O que estava acontecendo ali? As pessoas estavam vendendo animais. Você sabe que depois que houve a dispersão dos judeus, muitos judeus viviam na Europa, outros viviam na Ásia Menor e em vários lugares do mundo. Mas esses judeus que continuavam exercendo a sua fé judaica lá em outros países, eles voltavam uma vez por ano, como diz Paulo no livro de Atos, para trazer as suas esmolas ou para oferecer a Deus os seus sacrifícios. E quando eles vinham de lá, eles já vinham com as suas moedas estrangeiras. E eles vinham para comprar pombas, rolas, carneiros, ovelhas. E os mercadores resolveram. Você sabe que todo comerciante, ele tem que ter uma visão estratégica de venda, não é assim? Quando você chega num supermercado, uma loja de departamentos, que você está chegando no caixa, você já viu que no caixa tem um corredorzinho com vários biscoitinhos, chocolatinhos, tudo aquilo é uma estratégia, para você estar ali na fila esperando e você já vai pegando um chocolatinho. Então esses mercadores resolveram levar para dentro da casa de Deus os seus animais para vender: pombas, rolas, carneiros, ovelhas. E os cambistas, que também é uma forma de ganhar dinheiro, o câmbio monetário, resolveram ir colocar suas bancas de moedas lá dentro da casa do Senhor. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente já viu que lá tem várias moedas, né? Tem o stater, tem o lepton, tem a dracma. Eram moedas gregas, romanas, sírias. Então tinha moedas do mundo inteiro. Então os cambistas resolveram colocar suas bancas de moedas dentro da casa do Senhor, para fazer o câmbio monetário. E você sabe que onde circula dinheiro tem ladrão. E a casa do Senhor estava cheia de ladrões, esperando a oportunidade para furtar moedas, para roubar alguém. Então quando Jesus entrou na casa do Senhor, ele não encontrou um lugar de reverência, de culto, de orações, de pessoas ali interessadas em propiciar seus pecados, comprando uma ovelha, um carneiro, para oferecer a Deus um holocausto, uma oferta pelo pecado, uma oferta de manjares. Ele encontrou dentro da casa do Senhor muita irreverência, mau cheiro de fezes e urina de animais, ladrões, discussões, negócios. Não, olha, eu quero comprar ovelha, eu vendo por 200, não, eu só tenho 150 dentro da casa do Senhor. Então Jesus virou a mesa dos cambistas, expulsou os animais e disse: não façais da casa de meu pai covil de salteadores, porque a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. E o Senhor Jesus, ele ficou muito triste com o que ele viu naquele dia, muito triste, decepcionado com a nação de Israel. E ele saiu naquele dia de Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso da nação. Se você vivesse nos confins de Israel, você tinha que vir para Jerusalém para adorar o Senhor. Não era como hoje, que nós podemos adorar Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. Naquela época, como está lá em Deuteronômio capítulo 12, Deus havia estabelecido o santuário central. Para lá todo o povo de Israel tinha que ir para adorar o Senhor. Então o Senhor Jesus, ele saiu de Jerusalém muito triste, do centro religioso da nação. E ele foi pernoitar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lucas capítulo 10.
Você repara que lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, o Senhor Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas, ele tinha um prazer que ele não encontrava em Jerusalém. Ele encontrava o amor daquelas pessoas, a reverência daquelas pessoas na casa, uma pequena família, uma família muito simples, de 3 irmãos. Quando nós lemos Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que Maria estava sentada aos pés de Jesus, a ouvir-lhes os ensinamentos, e Marta estava agitada em muitos serviços. Marta estava preparando para o Senhor Jesus tudo que ela podia para o Senhor comer. E ela fala assim: Senhor, não te importa que eu esteja a te servir sozinha? Ordena a Maria que venha me ajudar. E aí Jesus, ele tem que dar um puxão de orelha em Marta. Jesus diz assim para Marta: Marta, Marta, pouco é necessário, ou somente uma só coisa. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Quando nós lemos esse texto no grego, você sabe o que é que o Senhor Jesus está dizendo para Marta? Marta, não é necessário esse excesso de comida. Se Marta fosse uma mulher baiana, Jesus estivesse aqui em Salvador e ela fosse uma mulher baiana, ela iria querer oferecer para o Senhor o quê? Muqueca de peixe, caruru, vatapá, feijão de leite, não é assim? Feijoada. Só que o Senhor Jesus, ele não estava preocupado com nada disso, irmão. Jesus não estava preocupado com comer. Ele disse assim um dia: uma comida tenho para comer, e é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando a gente lê João capítulo 4, a Bíblia diz que os discípulos saíram para comprar comida. E aí nesse íntere, o Senhor Jesus começa um diálogo com a mulher samaritana. E aí o Senhor Jesus começa a falar para a mulher samaritana que ele é o Messias prometido. Aí a mulher samaritana vai para a vila para chamar as pessoas, e os discípulos voltam com comida. Os discípulos começam a comer e dizem: Senhor, o Senhor não vai comer? E ele diz isso: uma comida tem para comer, e é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus não estava preocupado com comer, ele estava preocupado em salvar aquelas almas perdidas daquela vila samaritana. E ele ficou sem comer até aquela mulher voltar. Então Jesus não estava preocupado com isso. Então, irmãos, o Senhor Jesus, o texto diz aqui em Mateus capítulo 21, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi para Betânia. Versículo 17, Mateus 21, verso 17 diz: e deixando saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Ele pernoitou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aí o texto diz assim, no verso 18: cedo de manhã, a voltar para a cidade, ele sentiu fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Irmão, alguns irmãos falam assim: irmão, você acredita que Marta iria deixar o Senhor Jesus Cristo sair naquela manhã sem comer nada? Você acredita nisso? Você acredita que aquela Marta que estava preparando para Jesus tudo que ela sabia, os melhores pratos, que ela teve aquele zelo pelo Senhor, ainda que um zelo sem entendimento, porque Jesus estava muito mais preocupado que ela fizesse o mesmo que Maria, que ela estivesse consagrada a Ele, que ela estivesse aquedada aos seus pés, que ela estivesse ouvindo os seus ensinamentos, porque Ele não ia ficar nessa terra para sempre, que ela aproveitasse cada minuto dele nesta terra. Era essa a preocupação do Senhor. Mas Marta estava tendo ali pelo Senhor um zelo sem entendimento, mas ainda assim o coração dela era correto. Não é que o Senhor menosprezou o seu serviço, como diz Theócrito Sparks, o Senhor Jesus, ele corrigiu o serviço de Marta. Todos nós precisamos de correção no nosso serviço, né? E o Senhor apenas ajustou. Marta, você acha que Marta iria deixar Jesus sair naquela manhã sem comer nada? Então, muito provavelmente, irmão, a fome que o Senhor sentiu naquela manhã, aqui, em Mateus 21, versículo 18, não foi uma fome física, uma fome de alimentos físicos. Essa era uma fome espiritual, porque ele está procurando frutos numa figueira, e a figueira na Bíblia representa a nação de Israel. A figueira na Bíblia representa a nação de Israel. E aí o texto diz que ele se aproximou da figueira. A figueira provavelmente tinha muitas folhas, né?
Não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos ficaram espantados, impressionados. Aí você pergunta: meu irmão, onde na palavra de Deus nos diz que a figueira representa Israel? Abra rapidamente sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Irmão, se alguém me conseguir um pouquinho de água, eu vou agradecer, por favor. Lucas capítulo 13, irmãos. Versículo 6 diz o seguinte, ó: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurando frutos nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que ela está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Obrigado, Éder. Então, meus irmãos, o ministério terreno do Senhor Jesus durou quantos anos? 3 anos. Ele está dizendo aqui que tem 3 anos procurando frutos naquela figueira e não acha. Então, quando o Senhor Jesus, voltando aqui para Mateus capítulo 21, quando o Senhor Jesus, ele entrou no templo e viu aquele quadro aterrador de desrespeito, de desonra ao Senhor, ele entendeu que ele via os sacerdotes envolvidos com a política, envolvidos com Herodes, envolvidos com a corrupção moral, política, econômica daquela época. Aqueles homens pagaram 30 moedas de prata a Judas para matar o Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou, eles colocaram 2 soldados para guarnecer o túmulo do Senhor. E quando aqueles homens viram a manhã da ressurreição, uma manhã de domingo como essa, e eles saíram de lá apavorados para relatar que viram 2 anjos e que Jesus havia ressuscitado, embora eles não viram o Senhor ressuscitado. Aqueles homens pagaram aqueles homens para mentir e dizer que os discípulos vieram de madrugada e roubaram o corpo do Senhor. Esse era o nível, irmão, espiritual e moral da nação de Israel. Eles estavam em absoluto estado de corrupção. Então o Senhor Jesus, ele chega aqui em Jerusalém, Israel, procura frutos da nação e não acha. E aí ele diz assim que ele amaldiçoa a figueira. Ele amaldiçoa a figueira e a figueira seca até a raiz. A figueira é a nação de Israel. Então, quando foi na história que se cumpriu esse amaldiçoamento do Senhor a Israel? Se cumpriu no ano 70. No ano 70, o que aconteceu? O imperador romano chamado Vespasiano. Israel naquela época estava sob o domínio do Império Romano. Eles tinham de pagar impostos ao Império Romano. Muitos judeus eram escravizados pelo Império Romano. E no ano 70 os judeus resolveram que não iriam mais ser escravos dos romanos e se rebelaram contra os romanos. A nação de Israel se rebelou. E aí o imperador Vespasiano mandou um exército para Israel e eles mataram mais de 1 milhão de judeus. Mataram mais de 1 milhão de judeus. Existe lá em Israel uma montanha chamada Massada. Essa montanha já foi objeto de filmes, de livros, de muitas histórias. A história conta que quase 1000 judeus subiram para Massada e ficaram lá em cima por quase 3 anos. E os romanos tentaram entrar em Massada várias vezes e não conseguiram. E aí um dia o Império Romano mandou para lá, acho que, se não me engano, 25 mil soldados romanos. E os romanos disseram: hoje nós vamos entrar em Massada. Conseguiram subir em Massada. Massada é uma montanha tão alta que para você chegar lá você tem que subir num teleférico. Para subir em Massada a pé é muito difícil. Nós subimos a Massada por teleférico. É tão alto que você consegue quase ver a nação inteira. Israel é uma nação pequena, é menor do que o estado de Sergipe. E aí, quando os romanos chegaram lá em cima em Massada, eles não viram nenhum judeu e começaram a orientar os seus soldados, dizendo: eles estão armando alguma cilada contra nós, entrem com cuidado em Massada. E foram entrando e não viram judeus. Lá em cima não tinha água,
Lá tinha armazenamento de alimentos. E eles conseguiram viver lá em cima por 3 anos. E quando os romanos chegaram lá em cima em Massada, disseram: nós não estamos vendo nenhum judeu. E foram entrando vagarosamente. E quando eles chegaram lá, que eles conseguiram ver os judeus, você sabe qual foi a cena que eles viram? Todos aqueles quase 1000 judeus que estavam lá em cima, eles haviam decidido na noite anterior que eles não mais iriam ser escravos de Roma, e eles todos se suicidaram. E naquele ano 70, Israel deixou de existir como nação. E se cumpriu essa palavra quando o Senhor Jesus vira para a figueira e diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. Israel deixou de existir como nação. Os judeus que sobreviveram foram expulsos de lá. Mais tarde, um outro imperador chamado Adriano, que sucedeu o Vespasiano, ele mudou o nome da terra de Israel para Palestina. Por isso que você vê nas suas Bíblias, se sua Bíblia tiver um mapa, você vai ver que o mapa, em vez de ter o nome Israel, alguns mapas ainda tem lá o nome Palestina. E aí passaram-se alguns anos, o povo palestino, que são os filisteus da Bíblia, vieram e ocuparam o território de Israel. Israel simplesmente deixou de existir como nação. Os judeus que sobreviveram foram para a Europa, para a Ásia, para a África, vieram para a América, vieram para o Brasil, vieram vários judeus juntamente com Pedro Álvares Cabral. Não sei se você sabe que a nossa história do Brasil, ela é contada pelos portugueses. E na história relatada pelos portugueses, eles não falam da participação dos judeus na história do Brasil. Porque os portugueses, por serem extremamente católicos, eles não gostavam dos judeus. Então, quando Dom João VI criou a chamada Escola de Sagres para descobrir o Brasil, para descobrir as chamadas terras ultramarinas, né? Eles convidaram os judeus para participar, porque os judeus, eles eram muito mais avançados do ponto de vista científico do que os próprios portugueses. Foram os judeus que inventaram o astrolábio, que era aquele instrumento de navegação. Os judeus já faziam o cálculo das estrelas para saber em que posição do oceano eles estavam. Os judeus naquela época já eram médicos, enquanto os portugueses ainda estavam tomando chá para tratar suas doenças. Os judeus já eram médicos formados. Então os judeus, eles já estavam muito à frente dos portugueses do ponto de vista do conhecimento científico. Então Dom João falou assim para ele: olha, eu posso conceder a redenção do povo judeu que vive aqui em Portugal, se vocês me ajudarem a descobrir novas terras. Agora é importante lembrar que antes disso acontecer, tinha um casal de reis na Espanha, um rei chamado Carlos de Aragão, uma rainha chamada Isabel de Castela. Eles eram extremamente católicos, e eles fizeram um acordo com a Igreja Católica de estabelecer um tribunal chamado Tribunal da Santa Inquisição, que esse tribunal iria julgar, condenar e executar qualquer pessoa que não honrasse a fé católica. E os judeus viviam lá na Espanha, praticando judaísmo nas suas sinagogas. Então o que é que os judeus espanhóis fizeram? Correram para Portugal. Lá em Portugal não tinha ainda Inquisição, e aí eles ficaram lá praticando a sua fé judaica. Os portugueses não viam aquilo com bons olhos, mas os portugueses propuseram a eles isso. O rei de Portugal propôs para eles: se convertam ao catolicismo, se tornem cristãos, me ajudem que eu vou dar a vocês a vossa redenção. E aí os portugueses vieram para o Brasil. Pedro Álvares Cabral era um judeu, sabia disso? Pedro Álvares Cabral, aquele padre que fundou a cidade de São Paulo, chamado Padre Antônio Vieira, ele era um judeu. Sabiam disso? Essa é a história contada, a história do Brasil contada por historiadores judeus. Você vai ver que existem muitos capítulos da nossa história que não está relatado na chamada história oficial, na historiografia oficial do Brasil. Inclusive, o nome do nosso país, Brasil, era o nome de um judeu, um comerciante judeu. Quando eles vieram atrás de pedras preciosas, metais preciosos, e não encontraram, aquele judeu chamado Barzilai, quando ele viu aquelas toras de madeira de pau-brasil, aquelas árvores milenares, você sabe o comerciante que tem tino com um negócio assim, ele bateu o olho: isso aqui vai vender na Europa. Começaram a derrubar aquelas toras de árvores de pau-brasil e levar para Portugal para vender. Então o nome do nosso país
Brasil no passado era escrito com Z, Barzilai é escrito com Z. Depois se modificou para o Brasil com S. Mas o nome do nosso país, Brasil, é por causa do nome desse judeu chamado Barzilai. Porque esta madeira chegou lá na Europa com o nome de pau de ferro, ou madeira de Barzilai. E aí adotou-se o nome da nossa nação de Brasil. Então, irmãos, o que é que acontece? Israel deixou de existir como nação. Então, irmão, uma coisa interessante que eu sempre gosto de lembrar, que os judeus, quando eles se converteram ao catolicismo e se tornaram chamados cristãos novos, eles mudavam seus sobrenomes para evitar ser perseguidos. Eles ainda eram muito perseguidos. E aí substituíram seu sobrenome por nome de árvore, de ferramentas, de rios, de montanhas, de plantas. Então, geralmente, as pessoas que têm sobrenome de Lima, Carvalho, Pereira, Oliveira, ou de ferramentas como serra, machado, bigorna, Rios, Ribeiro, Silva, Santos, tudo isso é sobrenome de judeu. Fonseca, Gomes, Nunes, tudo isso é sobrenome de judeu. Existe um documento oficial, que está lá em Portugal até hoje, num lugar chamado Torre do Tombo, onde estão preservados esses documentos ainda daquela época. Eu ia falar alguma coisa que me escapou. Me escapou aqui da minha memória, mas tudo bem. Irmãos, Israel deixou de existir como nação. Israel deixou de existir como nação. No ano 70, Israel deixou de existir. A gente vai se lembrar que a nação de Israel, lá atrás, no passado, ainda nos livros de Reis, eles sofreram, a nação se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul eram as tribos de Judá e Benjamim, e eles foram exilados para a Babilônia, passaram 70 anos lá em Babilônia. E o Reino do Norte, eles foram exilados para a Síria. E a Bíblia não diz, a Bíblia não conta que o Reino do Norte voltou para Israel, para o seu território. Eles não voltaram. O Reino do Sul voltou. Obrigado, meu irmão. O Reino do Sul voltou, irmãos, que são as tribos de Judá e Benjamim, e alguns levitas, eles retornaram. Mas o Reino do Norte não voltou. Eles nunca voltaram. Então ficaram dispersos até bem pouco tempo, né? A famosa história das chamadas 10 tribos perdidas. O povo de Israel que viveu nos dias do Senhor Jesus, aquele povo ali, eram o referente às tribos de Judá e Benjamim e alguns levitas. Mas as outras 10 tribos, Dan, Azé, Naftali, Manassés, essas tribos não voltaram. Elas se perderam. E aí, o que aconteceu? Israel deixou de existir como nação. Nós conhecemos a história da Segunda Guerra Mundial, né? Os judeus passaram por um processo terrível chamado de antissemitismo, onde eles eram perseguidos, eles eram mortos, os seus bens eram expoliados, simplesmente porque eles eram judeus. Isso aconteceu ao longo de muitos anos. Esses 20 séculos da chamada era cristã, os judeus vêm sendo perseguidos no mundo inteiro. Nesses 20 séculos. E aí a história culminou, o pico dessa tragédia culminou com a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler mandou caçar todos os judeus que ele pudesse encontrar para matar. E isso está profetizado no livro de Isaías, que o Senhor disse que iria caçar e iria pescar os judeus. Está lá. Os judeus foram caçados e pescados. Inclusive tinha uma judia brasileira que morreu lá nos campos de concentração em Auschwitz, chamada Olga Benário, né? Então, alguns países do mundo se recusaram a enviar os judeus, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos não mandou judeus. Mas o Brasil, infelizmente, tem esse capítulo vergonhoso na nossa história, em que os judeus foram mortos. E no final da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos e os soviéticos chegaram em Berlim e começaram a entrar nas cidades, em regiões que eram controladas pelos soldados nazistas, e começaram a ver, veio a público que eram os campos de concentração, que a população, muitas pessoas da população alemã achavam que eles estavam lá nos campos de concentração apenas fazendo trabalhos forçados, mas não era isso. Os judeus estavam sendo mortos
nos campos de concentração. As mulheres com crianças, com homens, os alemães diziam para eles que eles iriam tomar um banho, mandavam eles se despir de suas roupas. Eles entravam como se fossem aqueles grandes banheiros coletivos. Quando eles estavam lá, eles apagavam as luzes e aí eles derramavam um veneno, um pesticida na época, chamado Zyklon B. Era o que os alemães usavam. Os alemães pensaram várias formas de matar os judeus, porque eles começaram a matar os judeus com tiros. Cavavam aquelas valas, mandavam o judeu ficar na beira da vala e davam um tiro na cabeça. Os soldados alemães começaram a matar, e eles começaram a ficar psicologicamente doentes, os soldados alemães. E aí um nazista chamado me escapou agora o nome dele, mas ele foi pego aqui na Argentina. Mossad conseguiu identificar onde ele estava, pegaram ele, colocaram ele dentro de um avião, levaram para Israel. Lá ele foi julgado e condenado à morte. Eu esqueci agora o nome dele, se alguém lembrar aí me ajude. Eu sempre esqueço o nome desse homem. Então, irmãos, o que é que acontece? O mundo viu o que foi o holocausto nazista. Milhares e milhares de corpos empilhados, valas comuns. Quando os alemães viram que os americanos tinham conseguido chegar em Berlim, eles começaram a queimar documentos, os nomes dos judeus, os documentos, começaram a queimar o máximo que eles puderam. Mas os americanos conseguiram, os aliados conseguiram pegar documentos e eles chegaram ao número de quantos milhões de judeus? 6 milhões de judeus. Só que alguns estudiosos acreditam que o número é bem maior. Acredita-se que foram 11 milhões de judeus. Há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, acharam, se não me engano foi na Bélgica, uma vala comum com 700 cadáveres de judeus, que não está nesse número dos 6 milhões. E assim como foi na Bélgica, deve ser em vários lugares do mundo. Houve campos de concentração na Holanda, na Alemanha, se eu não me engano na Áustria. A Polônia nem se fala. A gente conhece a história do gueto de Varsóvia. Histórias terríveis. Então o mundo ficou espantado, assustado com aquilo que aconteceu. Terminou a Segunda Guerra em 1945. Criaram a ONU, a Organização das Nações Unidas, para evitar que o mundo se envolvesse em uma terceira guerra mundial. Primeiro tinha criado a chamada Liga das Nações, deu errado, teve a Segunda Guerra. Agora criaram a ONU para não ter uma Segunda Guerra Mundial. E aí a ONU se reuniu, a Assembleia Geral da ONU. Naquela época a ONU estava sendo presidida por um chanceler brasileiro, você já deve ter ouvido falar dele, um homem chamado Oswaldo Aranha. E aí no dia 13 de maio de 1948, Oswaldo Aranha, ele tentou abrir uma votação para poder votar uma resolução a favor de que Israel pudesse renascer como nação. Ele na época tinha um chanceler britânico chamado A.J. Balfour, que ele falava assim, que o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, tem um interesse, desculpe, foi um pouco antes, mas ele falou, ainda no século XIX, tem um interesse de dar aos judeus um lar nacional. Então já havia por parte de alguns países da Europa, algumas potências da Europa, o interesse de que o povo de Israel tivesse um lar, porque todo lugar onde eles iam, eles eram perseguidos, eles eram odiados, eles eram mortos. Tentaram fazer isso aqui na Argentina, irmão, pegar uma parte do território argentino e transformar em território judaico, mas os judeus disseram, não, nós não queremos morar na Argentina, nós queremos a terra que Deus prometeu dar aos nossos pais, ao nosso patriarca Abraão. E aquela terra naquela época estava sendo habitada pelos palestinos. E aí Oswaldo Aranha fez aquele esforço diplomático e aí propuseram fazer assim, 2 povos em um único território, os judeus de um lado e os palestinos do outro. Os judeus disseram, não, nós aceitamos a proposta, os palestinos disseram, nós não aceitamos. E aí Oswaldo Aranha fez um esforço diplomático, procurou o chanceler de vários países e conseguiu convencer eles a favorecer os judeus com o renascimento da nação, dar a eles o território, para que eles pudessem ter um lugar para eles viverem em paz. E aí começou a votação, os países muçulmanos votaram contra, claro, todos os países comunistas votaram contra, claro,
Os países democráticos, cristãos e ocidentais votaram a favor. E aí a votação empatou. Como a votação empatou, a quem preside a Assembleia, cabe a ele o voto de Minerva, o voto de desempate. E quem estava presidindo aquela Assembleia era um chanceler brasileiro, Oswaldo Aranha. E naquele dia, para a glória de Deus, Oswaldo Aranha votou a favor de Israel, e a nação de Israel renasceu, cumprindo uma profecia que tinha mais de 1000 anos. Abra comigo sua Bíblia em Isaías 66. Isaías capítulo 66. Isaías 66, versículo 7. Preste atenção, irmão. Isaías 66, versículo 7 diz assim, ó: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz filhos, seus filhos. Acaso farei abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Então, irmão, esse texto de Isaías, capítulo 66, a partir do versículo 6 e 7, é entendido como uma profecia em que o Senhor Deus faria a nação de Israel renascer num só dia. Então, quando nós lemos esse texto de Mateus capítulo 21, em que o Senhor Jesus ele encontra a figueira e amaldiçoa a figueira ali, Israel deixou de existir como nação. Mas quando nós chegamos em Mateus capítulo 24, versículo 32, preste atenção no texto. Olha o que o Senhor Jesus diz. Presta atenção, ele fala assim, ó, Mateus 24, 32. Mateus 24, versículo 32, diz assim, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vir de todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem um filho senão somente o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio os dilúvios levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Irmão, preste atenção. Aqui em Mateus 24, versículo 32, o Senhor Jesus ele começa a falar do reflorescimento da figueira. Aquela figueira que ele amaldiçoou e secou lá atrás, em Mateus 21. Ele está dizendo assim agora: olhai, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Quando vocês verem a figueira florescer, é porque eu estou próximo às portas. Você sabe quando a figueira voltou a florescer? Eu já falei. 14 de maio de 1948, a figueira floresceu. Israel renasceu como nação. Irmão, Deus ele deixou vários sinais da volta de Jesus para nós, mas nenhum sinal ele é tão importante, não vou dizer tão importante, mas nenhum é tão, não tenho outra palavra agora para usar, mas é tão importante como a nação de Israel. Israel é chamada pelos estudiosos de profecia de o relógio de Deus. Jesus está dizendo aqui na parábola que quando a figueira estivesse florescendo, é porque ele estava próximo às portas. A figueira floresceu em 1948. Só que Israel é uma figueira de 4 ramos. Em 1948
foi dado o direito do povo de Israel existir como nação. Você sabe que para uma nação ser nação, não basta apenas ter um povo, não é verdade? Existia um povo que as tribos estavam espalhadas pelo mundo, mas eles não tinham território. Para ser nação, os cientistas dizem, para um povo ser nação, ele tem que ter um povo, ele tem que ter um território, e ele tem que ter uma unidade, uma identidade cultural. Olha para nós brasileiros, quais são as nossas identidades? A nossa língua portuguesa, a feijoada, a muqueca, a nossa cultura, a nossa música, os nossos valores, a nossa religião está incluído nisso. As religiões, o Brasil é um país majoritariamente cristão. 75% da população brasileira se declara católico ou protestante ou evangélico. Então isso são a nossa identificação. Então Israel tinha um povo, mas não tinha um território. Tinha a identidade nacional, mas não tinha um território. Então naquele dia 14 de maio de 1948, eles renasceram como nação. No dia seguinte, sabe o que aconteceu? Uma guerra contra Israel. Atacaram um recém-nascido. 7 nações se levantaram para atacar Israel, a chamada Guerra da Independência. E para a glória de Deus e vergonha dos inimigos de Deus, essas 7 nações foram vencidas. Israel permaneceu como nação no seu território. Não somente permaneceu porque Israel tinha direito a 51% do território e os palestinos a 49%. Israel aumentou o seu território para 70%. Mais de 70%. Passaram-se alguns anos, teve uma guerra em 1967 chamada Guerra dos 6 Dias. 5 nações maiores e mais poderosas que Israel se levantaram: o Egito, a Líbia, o Iraque, a Jordânia. Tem mais um que sempre me escapa da memória. Se levantaram contra Israel. E em 6 dias de guerra, Israel venceu essas 5 nações e triplicou o tamanho do seu território. Ocupou as chamadas colinas de Golã, tomou o território egípcio, chamado a Península do Sinai, e disse assim para os egípcios: a gente só vai devolver a península se vocês reconhecerem a existência do Estado de Israel. Assinaram um acordo, reconheceram, Israel devolveu o território. O pai desse presidente da Síria, chamado Bashar al-Assad, eu não lembro agora o nome dele, ele disse: não vou reconhecer nunca o território de Israel. Israel disse também: nós não devolvemos a você as colinas de Golã. E as colinas de Golã permanecem até os dias de hoje como território israelense. Inclusive o Trump, quando era presidente, assinou um decreto reconhecendo que as colinas de Golã agora são território israelense. Então, o que é que acontece? Israel renasceu como nação. Só que Israel, irmãos, é uma figueira de 4 ramos. Os 4 ramos da figueira têm que florescer para que isso que Jesus aqui falou aconteça. Jesus está dizendo aqui: quando a figueira florescer, porque eu estou às portas. E aí o Senhor Jesus começa a falar dos dias de Noé. Ele começa a dizer que estarão 2 pessoas num campo trabalhando, um será tomado, o outro será deixado. Ele começa a dizer que se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus começa a falar que ele vai voltar. E ele está dizendo que ele vai voltar associado ao reflorescimento da figueira. Só que aí, irmão, a figueira, ela não floresceu completamente, porque Israel renasceu como nação, mas ainda os outros 3 ramos precisavam florescer. Mas os outros ramos foram florescendo ao longo dos anos. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou a cidade de Jerusalém, que permanecia sob o controle dos árabes. Tomou Jerusalém, declarou como sua capital. O mundo da comunidade internacional não reconheceu, mas eles tomaram a soberania de Jerusalém. Se você for lá em Jerusalém hoje, você vai ver vários soldados israelenses lá armados, aqueles meninos de 16 anos, 17 anos, cidade controlada por eles, policiais israelenses. Eles têm a soberania de Jerusalém, chamada Jerusalém Oriental. As 10 tribos que estavam perdidas, elas ainda não haviam sido encontradas. E essas tribos, irmãos, elas começaram a ser encontradas umas após as outras. Aquele diretor de filme chamado Steven Spielberg, eu vi o irmão Christian contando essa história muitos anos atrás. Steven Spielberg, ele estava gravando, parece que um documentário na África, fazendo algum trabalho na África. E ele viu lá uma tribo de negros africanos dizendo que eles eram a tribo de Efraim, alguma coisa assim. E ele é judeu, e ele achou curioso aquilo chamou a atenção dele. E ele mandou colher material genético para fazer exame de DNA, e ele descobriu que uma das tribos perdidas de Israel estava na África.
Nos anos 80, eu não me lembro qual foi a tribo, mas aquele presidente russo, carequinha, que tinha uma manchinha na testa, lembram dele? Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev disse que não queria mais nenhum judeu no território russo. E aí mandou os judeus russos embora da União Soviética. E conta a história, irmão, que foram dezenas de Boeings, aqueles aviões imensos, lotados de judeus russos voltando para Israel. Uma outra tribo foi restaurada. Todas as tribos foram achadas na China. A última tribo que foi encontrada, eu me lembro como hoje. Uma manhã, eu cheguei no escritório para trabalhar. Quando eu liguei o computador, eu sempre abri o MSN, né? De manhã a gente costuma ler o jornal, né? Mas nos tempos modernos você não lê mais jornal. Eu abri lá o MSN para ver as notícias quando trabalhava. Quando eu olhei a notícia assim: a última tribo perdida de Israel foi encontrada na Índia, a tribo de Manassés. Quase que eu caio da cadeira. Em 2013, há 11 anos atrás, janeiro de 2013, a última tribo perdida de Israel. Eles estavam na Índia. Se você chegar em Israel hoje, você vai ver judeus de tudo que é etnia. Judeus negros, judeus com cara de japonês, judeus com características caucasianas, judeus com características latinas. Eles se espalharam pelo mundo, se misturaram com esses povos e assimilaram as suas características étnicas. Então terceiro ramo da figueira floresceu quando a última tribo perdida foi encontrada. Só que hoje falta um ramo florescer para que o Senhor Jesus volte. Você sabe que ramo é esse? O último ramo que precisa florescer, irmão, é a reconstrução do terceiro templo. Terceiro templo, templo que Salomão tinha edificado, que foi destruído por Nabucodonosor. Depois foi reconstruído por Esdras e Neemias, o segundo templo. Ele foi destruído por Vespasiano, por Tito, general Tito. O general Tito, ele tocou fogo no templo, irmão. Tocou fogo no templo no ano 70. E a história diz que o ouro do templo se derreteu e escorreu. E os soldados romanos tiraram pedra sobre pedra para tirar o ouro do templo. E aquela palavra que o Senhor Jesus tinha dito lá em Mateus, aqui em Mateus 24, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, aquela palavra se cumpriu. Hoje nós estamos aguardando a reconstrução do terceiro templo. A vinda do Senhor, ela está condicionada a que o último ramo da figueira floresça, que é a reconstrução do terceiro templo. E como é que se dará isso por meio de uma guerra? A Bíblia não diz isso. Existe uma profecia muito grande lá em Daniel capítulo 9. Daniel, ele começa a orar e a confessar os pecados da nação, porque ele havia constatado que já se cumpriram os 70 anos do exílio babilônico, e ele começa a orar, a confessar os pecados da nação, dos seus pais, dos seus príncipes, dos seus reis. E quando ele está orando, ainda no meio da oração, ele é interrompido pelo anjo. O anjo Miguel interrompe Daniel e diz assim: Daniel, no princípio das tuas orações saiu a resposta e eu vim para te declarar. E aí o anjo começa a dizer para Daniel: olha, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, mas não é semana de dias, são 70 semanas de anos. Serão 7 anos multiplicado por 70. Aí o anjo explica para ele assim: dessas 70 semanas de ano, em 7 semanas Jerusalém vai ser restaurada. Aí acontecem os eventos de Esdras e Neemias. A cidade de Jerusalém é restaurada, o templo do Senhor é restaurado no livro de Esdras, Jerusalém é restaurada sobre o empenho de Neemias. Aí o anjo diz assim: mais 62 semanas o Messias será morto e não estará. Olha lá, está aqui em Daniel, não vou ler por causa do tempo, só faltam 5 minutos para terminar. Mais 62 semanas o Messias será morto e não estará. O Messias, a palavra que tem lá é essa: o Cristo será morto. Aí 62 mais 7 é quanto, irmão? 69. Das 70 semanas se cumpriram 69 semanas. Fica faltando uma semana para se cumprir a profecia das 70 semanas de ano. E você sabe quando que essa profecia vai se cumprir? A própria profecia, quando o anjo está falando para Daniel, ele continua dizendo assim: olha, Daniel, deixa eu ler o texto, irmão, só o versículo 27, Daniel 9, versículo 27.
Daniel 9, 27. Vamos ler a partir do 26. Daniel 9, 26 diz assim, ó: depois das 62 semanas será morto o ungido, o Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, os romanos. Isso aconteceu, eu falei isso para os irmãos. E o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Versículo 27, preste atenção que diz esse texto: ele fará firme acordo com muitos por uma semana, a última semana das 70 que está faltando, por uma semana, 7 anos. Na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, o último ramo da figueira, ele vai florescer desta forma. O que é que vai acontecer? Um homem vai se levantar no mundo. Você não está vendo essa guerra agora entre Israel e os palestinos, Israel e Hamas? Essa guerra agora está começando a se alastrar pela Ásia. Os Estados Unidos agora está bombardeando os Houthis. O Paquistão começou a bombardear o Irã essa semana. Israel já falou que vai começar a bombardear o Irã também. Então, o que é que vai acontecer? Vai se levantar um homem e vai fazer um acordo de paz entre Israel e o mundo islâmico. Vai dizer assim: olha, peraí, vamos sentar aqui na mesa, vamos fazer um acordo de 7 anos, certo? Vamos fazer um acordo de 7 anos e vamos dar aos judeus o direito de reconstruir o terceiro templo. E aí vão cessar essas guerras, os judeus vão reconstruir o terceiro templo e vão voltar os sacrifícios, oferecer o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pela culpa. Quando for na metade dos 7 anos, o anticristo, esse homem que os judeus vão achar que é o Messias dele, porque trouxe a eles o benefício da paz deles com o mundo árabe, e ainda fez algo que é o que eles mais desejam hoje, a reconstrução do terceiro templo. A única coisa que tem lá é o chamado Muro das Lamentações, que é a pavimentação de uma parede da montanha, do Monte Moriá, onde eles ficam lá orando e balançando a cabeça. Ali tem uma sinagoga ali dentro, onde eles ficam fazendo a leitura do texto bíblico e fazendo as suas orações. Mas eles não podem subir no Monte Moriá, porque o Monte Moriá, irmão, o Monte Moriá pertence aos muçulmanos. Hoje, no lugar onde deveria ter o templo do Senhor, onde estava o templo de Salomão, está construída uma mesquita muçulmana chamada Mesquita Al-Aqsa e Mesquita de Oman. Tem 2 mesquitas lá em cima. Nem judeus nem cristãos podem subir lá. Você só pode subir lá se você for muçulmano. E aí o anticristo vai fazer um acordo de paz, vai dizer assim: olha, judeus podem reconstruir o seu templo. E aí Israel vai voltar a oferecer os sacrifícios, a oferta de manjares. Quando for na metade dos 7 anos, o anticristo vai tirar a máscara. Os judeus vão estar achando que ele é o Messias, mas na verdade ele será o anti-Messias. Ele vai tirar a máscara, vai dizer: eu agora que seria adorado no lugar do seu Deus. E vai se cumprir aquelas profecias. Abra comigo Mateus 24. Mateus capítulo 24. Diz assim, Mateus 24, vamos ler o versículo 15. Mateus 24, verso 15, diz assim, ó: quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não deixe tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, irmãos, o anticristo ele vai fazer esse acordo de paz. Ele vai colocar uma imagem dele no santo lugar e vai exigir que Israel adore ele. Está lá em Apocalipse. O tempo não vai dar para falar disso agora. Numa outra oportunidade, se Deus permitir, a gente vai falar mais. Mas ele vai exigir que Israel adore a ele. Ele vai implantar o chamado número do 666, que ninguém poderá comprar ou vender quem não tiver esse número. E a Bíblia diz que esse número é o número dos que o adoram.
Israel vai dizer: rapaz, nós não vamos lhe adorar. E o que é que ele vai fazer? Ele será agora, esse homem, ele será uma autoridade mundial. Ele será uma autoridade mundial. Ele vai mover todos os exércitos do mundo contra Israel. Deixa eu ler com os irmãos o último texto para finalizar, irmão. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz assim, ó. 2 Tessalonicenses 2, vamos ler a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Rapidinho, por que Paulo diz isso? Algumas pessoas estavam escrevendo cartas dizendo que o dia do Senhor já havia chegado, estavam atribuindo essas cartas a Paulo, e Paulo disse: negativo, ninguém vos engane, nem por palavra, nem por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Por isso que no finalzinho dessa carta, Paulo vai dizer assim: esse é o meu sinal em cada epístola, a minha assinatura. Certo? Por isso que Paulo está dizendo isso aqui. Irmão, não vos demovais, porque o dia do Senhor e a nossa reunião com Ele não acontecerá. Ele vai dizer agora, ó, versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Meu irmão, preste atenção. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele diz assim: olha, ninguém vos engane, porque a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Você sabe o que é apostasia, irmão? Hã? Oi? É o abandono total da fé. E isso vai acontecer, irmão, em escala global. Os cristãos do mundo inteiro, eles vão experimentar um esfriamento no seu amor pelo Senhor. Você se lembra aquilo que o Senhor Jesus falou à igreja de Éfeso? Tenho contudo contra ti que você abandonou o quê? Seu primeiro amor, não foi? Isso vai acontecer não somente com uma igreja local como foi Éfeso, vai acontecer a nível mundial e numa escala muito maior. Você se lembra que o texto de Mateus 24, se não me engano é o verso 11, o Senhor Jesus, ele diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o que é que vai acontecer? O amor esfriará de quase todos. Você acha que esse quase todos está se referindo aos ímpios? É aos ímpios isso? Não, está se referindo aos cristãos. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor que nós temos pelo Senhor Jesus é um amor que é o Espírito Santo que nos dá esse amor. E a Bíblia diz que esse amor esfriará por se multiplicar a iniquidade. Você repara que a iniquidade, irmão, ela só se multiplica, ela não se soma não, irmão, ela se multiplica. Hoje o homem está tão corrupto, tão rebelado contra Deus, que agora o homem está dizendo que o errado está certo e o certo está errado. O mundo está rebelado contra Deus, uma franca rebelião, um ódio contra Deus. E isso não é uma coisa individual não, isso está virando uma ideologia. E agora as instituições governamentais estão adotando esse ódio contra Deus, formulando leis contra o Senhor: aborto, os casamentos homoafetivos. E agora já estão querendo restringir os cristãos de pregar o evangelho publicamente. Sabiam disso? Na cidade do Rio de Janeiro já estão fazendo isso. Eu não sei se já foi votado, mas estava para ser votado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não me lembro se municipal ou estadual. Acho que estadual, do Rio de Janeiro, um projeto de lei para proibir os cristãos de evangelizar nas ruas, nos ônibus. Eles estão chamando isso de assédio religioso. Você não viu o que aconteceu essa semana que um jovem estava pregando o evangelho no metrô aqui de Salvador? E aí ele, obviamente, parece que não usou de sabedoria e parece que ofendeu a mulher.
E aí já estão dizendo que aquilo ali é intolerância religiosa. E sabe o que é que as instituições governamentais vão fazer? Vão começar a formular leis contra o evangelho. Você vai ser proibido de pregar evangelho, de dar um folheto nas ruas. Daqui a pouco eles vão estar proibindo você ter locais de reuniões. E eles vão apertando e apertando e apertando, até que um dia vai chegar um momento em que haverá uma perseguição declarada, recolhimento de Bíblias, proibição de download de Bíblias. Vai ser proibido falar. Você sabe que falar de Deus, instituições, repartições públicas, isso já acontece, né? Que eles dizem que o Estado é laico, não pode mais. Eu me lembro que quando o Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos, quando ele preparou o discurso de posse dele, ele quis mencionar o nome de Deus no discurso. Ele teve que pedir autorização à Suprema Corte Americana para mencionar o nome de Deus no seu discurso de posse. Uma nação que foi fundada por cristãos. Os Estados Unidos, uma nação que foi fundada por calvinistas. Eles, quando os chamados pais fundadores dos Estados Unidos fundaram aquela nação, tem lá uma carta onde eles escreveram os ideais de liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade econômica. Nas escolas americanas, crianças tinham que ler a Bíblia todos os dias nas escolas. Hoje, os Estados Unidos é ainda, não sei qual é o nível de realidade espiritual disso, mas os Estados Unidos é a maior nação protestante do mundo. Hoje nos Estados Unidos é proibido ler a Bíblia nas escolas americanas desde os anos 70. Substituíram a Bíblia por conteúdo de Halloween. E de vez em quando nós vemos aí esses episódios de algum aluno entrar armado na escola e sair atirando em professor, atirando em colega, matando várias pessoas. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade ela já está multiplicada e ela vai continuar se multiplicando. Mas ele disse que o amor de quase todos esfriará. O amor de quase todos esfriará. Isso diz respeito a nós. Então ele disse que esse será um dos sinais da sua volta. É o que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses. Ele não virá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia, irmão, será o abandono da fé. O coração de muitos filhos de Deus vai se esfriar quando essa profecia estiver se cumprindo. Muitos irmãos que você vê aqui sentado todos os domingos, adorando o Senhor, louvando o Senhor, nas reuniões semanais, nas casas, eles não vão suportar a frieza. E sabe o que vai acontecer com eles? Eles ficarão pelo caminho. Eu tenho dito assim a muitos irmãos, a própria palavra de Deus, ela nos ensina a servir a Deus pela fé, não pelo sentimento. Nós precisamos treinar as nossas vidas a ler a palavra, mesmo que você não tenha vontade de ler, a ter vida de oração, mesmo que você não tenha vontade de orar, a vir para a reunião, mesmo que você esteja esbagaçado. Tem dia que eu vou para a reunião, irmão, cansado, me arrastando, mas eu vou me arrastando. Sabe por quê, irmão? Vai chegar um dia em que esse frescor, esse fluir que nós temos, ele cessará. E você sabe quem vai sobreviver a isso? Aqueles que perseveraram. O Senhor falou isso, está lá em Apocalipse capítulo 2, quando ele fala para a igreja de Filadélfia: aqueles que guardaram a palavra da minha perseverança, eu também os guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. Então, irmão, persevere. A palavra do último tempo é uma palavra de perseverança. Persevere em ter uma vida de oração. Vá abrindo mão das coisas que roubam o seu tempo do Senhor. Irmão, série de Netflix. Irmão, peça graça a Deus e se livre disso. E me perdoe entrar na sua liberdade pessoal. Eu estou apenas lhe dando um conselho, porque essas coisas não acrescentam nada de Cristo nas nossas vidas. Rede social. Tenha cuidado com essas coisas, irmão. Tenha cuidado. Me perdoe. Eu não quero aqui dizer, mas a partir de hoje não faça mais isso. Não, mano, não se trata disso. Nós não vamos entrar na sua liberdade pessoal, mas eu estou lhe dizendo apenas a título de um conselho. Comece a orar a Deus para se livrar de tudo aquilo que te rouba do Senhor. O tempo que você deveria gastar com a palavra, às vezes a gente perde assistindo temporadas inteiras. Passa horas às vezes na frente de uma televisão, mas às vezes a gente não suporta ler um capítulo da palavra.
não suporta ter 15 minutos de oração. Irmão, 15 minutos de oração, desculpe falar aqui, falar bem baixinho. 15 minutos de oração é uma vergonha, irmão. Tem um texto em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz que o Senhor Jesus saiu para orar e ele orou a noite inteira. Você sabe o que era orar a noite inteira? Você sabe o que era a noite para o judeu? A noite para o judeu, irmão, ela começava às 6 horas da noite. E sabe quando terminava a noite para o judeu? Terminava às 6 da manhã. Eram chamadas vigílias da noite. A primeira vigília das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã, e a quarta das 3 da manhã até às 6 da manhã. Jesus passou 12 horas orando. Essa era a vida de oração do Senhor. Por isso que quando ele chega no Getsemane e os discípulos estão dormindo, ele diz assim: vós não podeis vigiar comigo nenhuma hora. Uma hora. Então, irmão, nós precisamos começar a tirar de nossas vidas tudo aquilo que nos rouba do Senhor. O nosso tempo, a nossa dedicação, porque o tempo está acabando, irmão. Não há mais tempo para perder com aquilo que não acrescenta Cristo a nós. Então, irmão, o apóstolo Paulo diz que ele não virá sem que primeiro venha a apostasia, e segundo, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus. Será este homem que vai se levantar e vai firmar um acordo de paz entre Israel e o mundo muçulmano. Muitas pessoas hoje, eu não vou aqui afirmar que é ele, nós não acreditamos nisso, mas nós podemos desconfiar de algumas pessoas. Tem um jovem nos Estados Unidos que é o genro do presidente Trump, que Trump disse é o genro dele. Trump falou assim: olha, se esse jovem não conseguir fazer o acordo do século, ninguém mais conseguirá. Esse jovem é judeu, é casado com a filha dele. Ele tem um prédio na 5ª Avenida em Nova York. Você sabe como é o nome do prédio dele? O nome do prédio dele é 666. O nome, não é o número do prédio. E esse jovem está trabalhando desde quando Trump ainda era presidente. Trump deixou de ser presidente, ainda na gestão Biden, ele está fazendo acordos de paz entre Israel. Já conseguiu fazer um acordo de paz entre Israel e o Bahrein, entre Israel e o Marrocos, entre Israel e, se não me engano, a Jordânia. E ele agora estava negociando com a Arábia Saudita. Ele estava fazendo um acordo de paz com a Arábia Saudita. Você sabe que Israel é o dono do... Israel hoje tem a soberania sobre Jerusalém, mas os donos do monte do templo são os sauditas, pertence a eles. Então tudo indica que se ele conseguir firmar um acordo de paz entre os judeus e a Arábia Saudita, aquilo que está profetizado aqui, que o terceiro templo será reconstruído, isso está se avizinhando. Irmão, a suma de tudo isso que eu estou falando é: Deus está dizendo para nós que o seu Filho Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Nós estamos vivendo agora guerras e rumores de guerra. Nesse momento tem 9 conflitos ocorrendo no mundo. Nesse momento 9 conflitos no mundo. O mundo começou, primeiro dia do ano, já com um terremoto lá no Japão. Parece que na madrugada de ontem, eu fui de ontem, antes de ontem para ontem, teve um terremoto aqui na região amazônica. Peru e Brasil, terremoto. O Senhor Jesus, ele tinha dado sinais para nós: haverá fomes, terremotos, epidemias, guerras e rumores de guerra. Então, meus irmãos, Jesus, ele está voltando. Eu acredito que esses são assuntos que nós precisamos, irmão, falar muito nesse tempo que estamos vivendo. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós lemos Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo, ele falou reiteradas vezes a necessidade de estar vigilante. E o que mais nos assusta hoje é o que nós percebemos, é que a igreja de Deus, ela está mergulhada num grande sono, um sono muito profundo. Muitos filhos de Deus não conseguem perceber a hora que nós estamos vivendo. E nós precisamos começar, irmãos, a falar para que o povo de Deus acorde. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Se o Senhor permitir, numa outra oportunidade a gente continua. Mas no que diz respeito a este assunto, há muito o que se dizer. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o seu nome pela sua palavra profética.
Nós lhe agradecemos, porque o Senhor ainda nos tem permitido, nessa nação, ter a liberdade de estar reunidos como igreja e podermos falar a sua palavra. Pedimos que o Senhor nos desperte do sono, Senhor. Fala conosco no teu nome. Pedimos que o Senhor nos visite e que o Senhor nos dê ouvidos capazes de ouvir a tua voz e estar preparados para a tua volta. No teu nome nós te oramos e te agradecemos. Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor.